Vamos meditar um pouco aqui, tirando umas lições da figueira. Qual figueira? Aquela relatada em Mateus capítulo 21, quando Jesus, a caminho de Betânia a Jerusalém, com seus discípulos, teve fome. Ao avistar uma figueira muito bem folhada próxima ao caminho, ele foi à procura de fruto e não encontrou. Então, num primeiro plano, essa figueira representava a religiosidade judaica da época, com suas ordenanças na aparência, mas que não atendia às necessidades da alma. Mas isto representa também uma triste realidade dos nossos dias, quando muitos movimentos religiosos de hoje, que, semelhante a esta figueira, estão num lugar acessível, visível, à beira do caminho, ou seja, tráfego de muita gente, tá certo? A figueira também tinha uma linda folhagem, então a aparência bonita e agradável, o que retrata também muitos movimentos de hoje, com suas belas músicas, estridente e tudo mais, com seu belo ambiente, atraente e agradável, com um discurso agradável ao homem, ao seu ego, enfim, suas emoções. Então é a folhagem bonita e atraente. Assim nós temos muitos lugares hoje, certo? Que tem essa característica. Mas aquela figueira ocultava uma triste realidade debaixo da sua linda folhagem. Ela era estéril, não produzia frutos. E esta é uma realidade triste hoje, porque apesar de muitos e variados movimentos religiosos hoje, denominações e assim por diante que vai indo, muitas delas são movimentos que já deixaram a palavra de Deus de lado. São mensagens ou meditações, ou palavras de incentivo, motivacionais, semelhante a palestrantes para a vida profissional, de outros assim. São mensagens que estão elevando o ego da pessoa, enfim, um monte de coisas inúteis em termos espirituais. Pode lá ter a sua validade, às vezes algum trabalho, coisa profissional, mas não em termos espirituais. Então veja bem que Jesus procurou fruto e não achou. E isso é lamentável quando as pessoas estão com a sua alma vazia, seca, com fome, sedenta, necessitando de perdão, necessitando resolver o problema do pecado, e vão num lugar onde a mensagem é outra, é de ânimo, é de incentivo, é de valorização pessoal, e não mensagem que confronta ao arrependimento, à conversão, ao abandono e à libertação do pecado para alcançar a vida eterna em Cristo. São movimentos que já baniram a palavra, que predomina a música e uns discursos breves de motivação pessoal, baseado em palavras e efeitos psicológicos e outras coisas, né? Não dessa maneira. Veja bem, o evangelho nunca foi palavra motivacional, nunca foi palavra de coach, nunca foi coisa de treinamento. O evangelho é palavra de arrependimento, é palavra de confronto, que traz a pessoa a arrepender-se, a sentir seu pecado, a se arrepender, se converter a Cristo, que pagou um alto preço para isso. Mas como então superar esta situação? É necessário reatar uma conexão com Cristo e com a sua palavra, com o seu Espírito Santo, para sair dessa vida estéril de mera aparência religiosa, como alguém que vai com uma tremenda infecção e toma um comprimidozinho analgésico para acalmar a dor e acalmar a febre, mas não cura a infecção. É o que alguns movimentos estão fazendo. É como dar um analgésico para a dor da pessoa e não resolver o problema, tá certo? Mas o evangelho não é isso. Então veja bem, em João, o evangelho, conforme escreveu João, no capítulo 15, ali o Senhor Jesus usa aquela parábola do viticultor, que ele diz que é o pai, e ali nós encontramos quando ele começa falando dos seus discípulos, confrontando ou fazendo ali um contraste, melhor dizendo, com o judaísmo, Jesus disse para ele: vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Então veja bem, a situação é que a palavra de Deus, ela limpa o quê? Do pecado. Ele não é apenas um anestésico para a dor da alma, para a aflição da mente, ou coisa assim, aflição de alma, não.
A palavra, ela lava, ela limpa a alma, ela tira o peso da culpa, o sentimento do pecado, ela limpa a pessoa e tira esse fardo. E aí o Senhor deu uma palavra também, que é necessário permanecer em Cristo. Então, uma mensagem que não nos conecta com Cristo, uma mensagem que não nos leva à reconciliação com o Pai, não é um bom fruto. É a figueira cheia de folhagem, mas sem o bom fruto que sacia a necessidade da alma, a necessidade do ser humano. Então, é necessário permanecer em Cristo. Se não permanecer em Cristo, ele diz que ninguém pode dar fruto algum, ninguém pode produzir nada. Então, lugar em que o Evangelho de Cristo e a verdadeira palavra do Senhor tem sido deixado de lado, e a palavra do homem, da sabedoria humana, da ciência humana, dos coaches de hoje, outra coisa tem tomado o lugar da Bíblia, essa palavra não sacia a alma, não resolve o problema do ser humano. Não resolve, por isso que é um movimento muitos transeuntes passando, indo e vindo, de um movimento para outro, de um lugar para outro, esses movimentos migratórios, esse povo migratório hoje que anda de movimento em movimento, porque não encontra a solução para o seu verdadeiro problema. Eles logo se cansam do mesmo blá 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 de sempre, que não resolve o problema da alma. Então veja bem, é necessário produzir bom fruto. E sem Cristo, ele disse, nada se pode produzir. Está em João capítulo 15, certo? Do verso 1 a seguir, vai estar essa palavra. Ali é tão radical também que diz que quem deixar a Cristo será cortado, lançado fora, seca e é lançado no fogo. Olha, isso é preocupante, porque muitos desses movimentos de aparente beleza, mas a Cristo, o seu evangelho, a sua palavra verdadeira tem sido deixado de lado e colocado outras coisas em prioridade. Então diz assim, se você deixar, não estiver em Cristo, será cortado e lançado fora. Veja bem que essa situação é complicada. Então, como resolver esta situação? Se chegar realmente a Cristo de todo o coração, pela oração, pela palavra, pelo Espírito Santo, que é o nosso condutor, nosso guia em toda a verdade. Então, se render a esta verdade e buscar na palavra de Deus a cada dia, tem que voltar ao centro da mensagem, ser Cristo, o centro da mensagem, a base, o núcleo, o conteúdo da mensagem tem que ser Bíblia, tem que ser Evangelho de Cristo, tem que ser a doutrina dos apóstolos, em todas as cartas que temos, né? Temos aí só do apóstolo Paulo 13 cartas, né? Enfim, e todas elas são doutrinárias para a igreja, que nos centram no foco na salvação, na comunhão, na santificação, na vida restaurada com Deus, enfim, é toda a orientação para a igreja verdadeira do Senhor. Então é necessário constantemente estar alimentando a vida, a fé e a alma com conteúdo bíblico, palavra de Deus, e não o que hoje tem tomado conta de muitos altares, de muitos púlpitos, enfim, que está virando muitos, como quem vai numa palestra profissional, de algum profissional, empresário, de negócio, de alguma coisa lá para receber uma orientação, e para isso tem órgãos públicos, tem várias coisas aí para preparar a pessoa para a sua vida profissional, seus empreendimentos, seus negócios, outras coisas. Evangelho não é isso, tá certo? Evangelho veio resolver o problema mais grave do ser humano, o problema do pecado, o problema do isolamento espiritual de Deus, do Pai. O Evangelho veio resolver esse problema. Então, por isso, nós precisamos constantemente tratar disto com a igreja, constantemente alimentar a igreja com o verdadeiro pão do céu e a verdadeira água da vida, que Jesus disse, eu sou. Então, veja bem, qualquer igreja, qualquer movimento que se preza verdadeiro, tem essa característica, essa autenticidade. Cristo é o centro, mensagem de Cristo é a base, Evangelho, Bíblia Sagrada, é o único livro de fé, de regra, de prática, enfim, centrado em Cristo e centrado na palavra. É necessário voltar às raízes. É muito triste ver uma multidão com fome e com sede. Enxergam a linda figueira, semelhante ao que Jesus e seus discípulos viram. Vão e voltam sem resolver o seu verdadeiro problema,
Quem sabe até um anestésicozinho da sombra calma um pouco o calor do deserto, mas não resolve o problema. Tem que ir lá na raiz. Tem que ir lá na raiz. E a raiz do problema é pecado. E tem que ser cortado pela raiz. Por isso foi que João, quando viu Jesus, disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Não anestésica, não encobre temporariamente, como era o sacrifício do Antigo Testamento. João disse: ele tira. Então é esse foco que tem que ter na mensagem, na pregação de hoje, quando nós temos milhares e milhares de pessoas perecendo todo dia numa perdição aí sem fim do pecado, dos vícios, da violência e de tanta coisa, tanta imundícia que tem tomado conta dessa sociedade atual, tanta imoralidade, tanta corrupção sem tamanho. O Evangelho ainda é a palavra que confronta e sempre será uma palavra que confronta e que chama o pecador ao arrependimento. Pensa nisso, medita, se achar por bem comentar alguma coisa aí, bem-vindo com comentários edificantes, críticas que contribuam neste foco. Obrigado.